Voltamos com o terceiro e último bloco do Justiça às Claras aqui na BH News, hoje recebendo o juiz Glauco Becho, presidente da Amatra 3. Doutor Glauco, me fala um pouco agora, já o início já foi dessa questão do corte, essa questão polêmica, desses dois blocos, me fala um pouco, o senhor como presidente da Amatra, quais são os desafios hoje da carreira de um juiz do trabalho iniciante, quais são os desafios durante a carreira, como é que a Amatra está vendo essa situação e está acompanhando isso? Até fazendo um link lá com o corte orçamentário, que a gente falou da desinformação da população, eu acho que a gente precisa aproximar a população da realidade do juiz do trabalho, porque o juiz do trabalho sofre crítica do legislativo, igual foi do deputado relator, informando que ele é protecionista e é um entrave ao capital. O trabalhador não percebe que esse déficit estrutural gera uma morosidade, e aí ele começa a falar que a justiça do trabalho não é mais efetiva. E o juiz do trabalho fica no meio disso. Ele não tem estrutura para receber os processos, a valorização da carreira hoje é muito diferente do que já foi antes. Em que sentido? Por exemplo, se a gente for para a questão remuneratória, todo mundo fala, juiz ganha muito. A gente tem um déficit... Mas juiz tem que ganhar muito mesmo. Se não ganhar muito, ele está sujeito a... E a gente não assumiu esse cargo por indicação, nada, é concurso público. Está disponível para todo mundo. E por vocação, porque a carreira é extremamente solitária e difícil. Exatamente. A gente tem um estado muito grande, os juízes rodam o estado inteiro. Hoje um juiz fica 14 anos como juiz substituto. É muito tempo. E quando ele vai titularizar, ele titulariza em Monte Azul, Januária. Para começar a rodar até chegar aqui em Belo Horizonte com uns 20 anos de carreira. A carreira está estagnada porque com a aposentadoria aos 75 anos, isso gerou estagnou a carreira, ninguém aposenta, não vai subindo, e a questão que todo mundo fala de auxílio moradia. Sim, que é esclarece a questão da época. O auxílio moradia decorre de uma decisão do STF, ainda provisória, uma liminar do ministro Fux, que entendeu que o auxílio moradia da Loman foi recepcionado pela atual Constituição. E aí? Isso vai a plenário, mas enquanto essa decisão está vigente, é um processo judicial, uma decisão judicial que tem que ser cumprida. Na prática, o que ela significou? O que significa, em questão financeira, a gente estava com 40% de déficit de reposição inflacionária. Quando foi criado o subsídio único, se deliberou a magistratura vai ter um subsídio único, mas com reajustes anuais de acordo com o IPCA, com o índice da inflação. Isso não foi cumprido. Hoje o déficit é de 40%. É muita coisa. É muita coisa. E isso gera o quê? Um efeito grave com os magistrados aposentados. Os magistrados aposentados não recebem auxílio moradia. E eles não têm qualquer aumento há longos anos. Os aumentos que têm não são suficientes para pagar o déficit que a gente vem acumulando ao longo desses anos. Então a situação dos aposentados está traumática. O pessoal pensa, ganha muito, mas ele tem um custo de vida alto, se preparou a vida inteira e se programou com esse custo de vida, e hoje ele tem uma situação totalmente diferente da época que ele era da ativa. Vamos mudar um pouco agora para finalizar. Flexibilização de direitos. Está também um outro projeto polêmico, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Isso vem junto com o corte, com a terceirização, e o outro projeto é o famoso negociado sobre legislado. O que é negociado sobre legislado? Negociado sobre legislado é qualquer negociação coletiva entre sindicatos ou entre empresa e sindicatos empregados, que aí no caso seria o acordo coletivo do trabalho, qualquer negociação seria válida, ainda que suprimindo o direito do trabalhador. Já houve algum posicionamento dos tribunais superiores a respeito disso? O TST, em maioria, a maioria das turmas, é contrário. Ela fala que não pode existir renúncia de direitos. Sim. Você teria que, como transação. Que inclusive está na Constituição, você não pode renunciar. Você não pode renunciar. Ela fala, daremos toda a força às negociações coletivas. Tem uma decisão recente do STF, do final do ano passado, nos casos de plano de demissão voluntária, que o STF decidiu que qualquer negociação, se fizer um plano de demissão voluntária com assistência do sindicato, constando cláusula de quitação geral, o empregado não poderia demandar nada na Justiça do Trabalho posteriormente. Isso foi julgado com tema de repercussão geral, então é o posicionamento da Suprema Corte e terá que ser observado para baixo. Quer dizer, então, que se a gente tiver hoje um PDV, no qual eu declaro que recebi,
Eu não posso mais entrar na Justiça do Trabalho, seria isso? Se tiver assistência do seu sindicato. Sindicato, O requisito é esse. Você recebeu, chegou no plano de demissão voluntário, você aderiu, recebeu R$50 mil e deu a cláusula geral de quitação. Igual ocorria no passado, mas não era esse o posicionamento. Agora, o STF decidiu com repercussão geral e esse é o entendimento. O entendimento é, se fez essa negociação com o apoio do sindicato, é quitação geral e não pode demandar posteriormente nenhuma outra parcela. Há uns programas atrás, nós tivemos aqui um juiz federal falando sobre as mudanças do CPC e essa nova regra que o senhor está dizendo, ela impacta, que agora não impacta? Sim. Inclusive, teve uma instrução normativa recente do TST, que foi publicada com a intenção de padronizar um pouco esses entendimentos, o que foi objeto de muita crítica, porque não deu tempo de evoluir o entendimento jurisprudencial. Antes mesmo do CPC entrar em vigor, já veio uma decisão de um tribunal superior, uma instrução normativa, dando os passos do que seria aplicável ou não, antes do amadurecimento na primeira instância. Inclusive, a ANAMATRA também intentou uma ADI no STF em face dessa instrução normativa, porque ela veio com caráter genérico, legal. Isso, no final das contas, vai melhorar ou vai piorar a situação? O novo CPC vem com essa ideia de agilizar, de celeridade. Sim. Assim como veio a emenda constitucional 45 com aquela alteração da duração razoável do processo. Sim. Só que palavra não basta. A gente não pode acreditar na magia das palavras. Claro. Que simplesmente a lei ou a duração razoável do processo lá atrás vai resolver o problema do judiciário. Hoje a gente tem uma sociedade que não consegue dialogar, tudo deságua no judiciário. A judicialização de tudo, né? E a estrutura do judiciário não consegue e nem deve acompanhar essa judicialização. Eu acho que a gente tem que tentar antecipar, e o CPC faz isso, cria a mediação e a conciliação obrigatória em todos os processos, mas eu acho que a gente tem que ir para uma fase anterior ainda, a gente tem que tentar perceber por que a nossa sociedade é tão litigiosa e judicializa todas as questões. Nós estamos chegando, infelizmente, ao fim, é muito rápido, entendeu? Eu vou querer sua presença aqui para frente, já que o programa, o tema aqui debatido, vai dar muito pano para a manga. A sociedade ela tem que saber qual que é o posicionamento, tanto dos juízes, dos servidores, dos jurisdicionados, advogados, etc. Muito obrigado. Obrigado. Semana que vem nós estaremos de volta com mais um Justiça às Claras. Obrigado. Morreu. Rápido pra dar, né?